Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e divulgue, deixe o seu joinha, divulgue esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Assim você me ajuda a continuar esse trabalho, essa obra de Deus aqui nas redes sociais, no YouTube. E você ajuda a ter um maior alcance do número de pessoas. Amém? Eu quero compartilhar com você. Essa é a segunda vez, né, que eu estou gravando esse vídeo. É a primeira vez eu gravei, mas o áudio não saiu muito legal, então estou regravando, né? Estou gravando novamente esse mesmo vídeo, mas de uma palavra que me impactou muito quando eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos, né? Que é sobre os atalaias de Deus, né? O chamado de Ezequiel. E eu quero compartilhar com vocês, antes de tudo, a mensagem, né? É rapidinho, não vai demorar muito. Vamos lá? Acompanha comigo aí, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Diz o Senhor: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Né? Eu gosto de usar também muito a versão Almeida, deixa eu ver aqui, que é a versão que eu transcrevi para um dos meus vários cadernos que eu tenho aqui. Né? Gente, eu gosto muito de escrever, então. Deixa eu ver aqui. Bíblias, português. Nova Almeida atualizada. Isso. Ezequiel 3,17 que vai dizer o seguinte. Que é a versão que eu estou usando aqui. Só um minuto. É porque essa coisa de internet de compartilhar a tela ainda tenho que me acostumar aqui, ó. Filho do homem, eu o coloquei como um atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Amém. Só até aí. Por enquanto. Mas eu quero compartilhar com você essa mensagem que acredito eu que foi a primeira vez ou uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus assim nitidamente. Só que como eu tinha 12 para 13 anos, eu não sabia que era a voz de Deus. Eu me lembro quando Deus falou comigo através dessa passagem. Me lembro muito bem que eu tinha ali 12 para 13 anos, estava no período de férias. Eu não morava nesta casa que moro hoje, estava morando em outro lugar, né? Estava morando em um outro lugar, numa casa mais simples. E eu lembro que era um final de tarde e estava chovendo muito, muito forte, de encher assim um quintal, né? Então eu fui para a varanda de casa, né? Para observar o quintal, a chuva e a água, os trovões, etc. E quando eu me dirigi, eu fui com a Bíblia, porque eu senti de ir para a Bíblia, para aquele lugar. E aí eu li, eu estava lendo, parei nessa passagem de Ezequiel, e eu fui vendo, né? Tudo aquilo que Deus tinha falado para o profeta Ezequiel ali naquele tempo. Né? Ele tinha sido chamado para ser o atalaia, ele tinha chamado para divertir e chamar a atenção do povo, ser alguém que levasse a mensagem, e nem sempre era uma mensagem muito agradável. E o chamado de Deus para Ezequiel é especificamente ser o atalaia. Mas aí vem a pergunta: o que é ser um atalaia? Bom, o atalaia, ele é um vigia, ele é tipo um sentinela, né?
Ele é um sentinela e cuja função dele é, digamos que, vigiar, né? Ele ficava ali nos muros da cidade, ele ficava ali nos muros, nos lugares mais altos ali da cidade, e ele tinha a função de vigiar, né? De exortar o povo, de trazer, digamos assim, deixa eu só me ajeitar aqui, de estar ali como sentinela guardando a cidade de algum possível perigo ou de algum acontecimento que estava acontecendo fora dos muros. Ele tinha uma visão ampla do lado externo. E ele ficava nos lados, assim, no lugar de proteção, né? Ficava ali num lugar de visibilidade, digamos assim. Todo mundo que olhava para cima da muralha ia ver um vigia, o guarda, olhando tanto o que estava acontecendo para dentro como o que estava acontecendo para fora da cidade. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque essa questão envolvendo os atalaias foi para isso que Deus chamou Ezequiel, né? Se você olhar, por exemplo, Ezequiel ele era um sacerdote, né? Um sacerdote, e além de sacerdote, Deus chamou ele para o ministério profético. Ele estava falando aos cativos de Israel ali na Babilônia. E ao longo do livro do profeta Ezequiel, você vai perceber que as mensagens de Ezequiel para o povo eram mensagens pesadas, às vezes, né? Tinha uma linguagem muito pesada, às vezes. Né? Deus comparava Israel como uma prostituta, porque ela tinha seguido outros deuses. E a mensagem de Ezequiel era uma mensagem visceral, né? Era uma mensagem pesada, que incomodava muito. Até a forma como ele se dirigia. Tanto que, se você perceber mesmo, poucas passagens do livro de Ezequiel são pregadas nas igrejas, né? Porque o linguajar é pesado, né? Tem uma passagem que, por exemplo, que a prostituição feita por Israel é comparada à prostituição realmente de um homem e uma mulher. E o profeta dá muitos detalhes, né? Digamos assim, né? Muita riqueza de detalhes do que acontece. Então, assim, é complicado. Acho que as passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel são a do Vale de Ossos Secos e, por exemplo, as águas purificadoras, né, que virou até uma música. Né? Existe um rio, Senhor, enfim. Mas, quando eu olho para esse livro de Ezequiel, né, eu vejo o seguinte, que somos chamados para ser atalaias de Deus, nós como igreja. E qual é a função do atalaia e quais são, digamos, as consequências de ser atalaia de Deus, o preço que há para ser pago? E uma das coisas que me chamam a atenção é que o atalaia ele está sempre sendo observado, né? E os atalaias, eles, como eu falei, eles ficam no alto dos muros e das torres. Eles eram os primeiros a enxergarem o perigo de longe que poderia vir. Mas, ao mesmo tempo, eles também tinham a obrigação de avisar o povo do perigo que estava vindo, para que as pessoas pudessem se preparar, né, para o perigo, né, seja uma guerra, uma batalha ou coisa do tipo. E eu acho muito interessante porque assim como os atalaias tinham essa função, esta era a função dada a Ezequiel por Deus, e esta é a função da igreja do Senhor hoje. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor e que é conhecido, né, por ser, ou deveria ser, reconhecido como uma referência para essa geração. Mas não apenas isso, pelo fato de termos,
né, ou de sermos o povo do Senhor, também precisamos ter uma visão espiritual ampla, né? Nós estamos expostos. Tanto que se você vê, por exemplo, se qualquer pessoa comete algum pecado, algum erro, as pessoas falam alguma coisa e tal, mas se é um crente, as pessoas falam assim, tá vendo? É crente. Por que isso acontece? Porque o cristão ele foi chamado para ser referência dessa geração. Ele foi chamado para ser sal e luz. Então, por esse motivo, é que estamos sempre expostos. E por sermos a referência desse mundo, é nosso dever, né, também alertar sobre o pecado, a justiça, o juízo, né, exortar em amor, falar da mensagem da cruz, do evangelho. Precisamos falar, né? Eu sei que quem convence é o Espírito Santo, mas precisamos e a nossa obrigação é de falar, né? Então, nós, como atalaias de Deus, precisamos estar sempre cuidando para sermos um bom exemplo para este mundo. Porque quando chegar o dia mal, as pessoas vão nos procurar para falar alguma coisa da mensagem da cruz. As pessoas vão procurar uma mensagem de consolo, de exortação, de alerta, né? E a gente precisa, no dia mal, ter a moral, ter, digamos, a autoridade para falar aquilo que pregamos, né? A gente precisa ter autoridade para falar sobre a verdade que nós afirmamos viver, né? Então, o atalaia, ele tem essa função, e nós, como atalaias de Deus, somos chamados para isso. Então, precisamos ter, digamos, essa visão ampla, buscar a visão espiritual de Deus, buscar estar sempre atento ao que Deus está falando, ao mover de Deus nesse momento, né? O que Deus está fazendo? Então, essa é uma das funções do atalaia, nosso dever. E pelo fato de estarmos sempre atentos, vem uma outra coisa que me chama a atenção, porque o atalaia ele precisa estar atento, porque ele nunca sabe quando virá o dia mal. Por isso que Jesus ele fala para os discípulos que a gente deve orar e vigiar, porque o espírito ele pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa estar orando, porque em plena conexão com Deus, mas também sempre vigilante, atento, né? O vigia, o sentinela, o atalaia, ele ficava no alto dos muros e ele precisava estar acordado, atento, porque o perigo poderia vir de dia, poderia vir à noite, poderia vir a qualquer momento. Então ele não poderia dormir, ele não poderia descansar, né? Sabe, quando eu penso numa coisa assim, eu até já comentei isso com algumas pessoas, alguns amigos e amigas minhas, que falam o seguinte, eu já comentei isso com eles, que o sucesso ele costuma derrubar muito mais do que o fracasso. Por quê? Porque a pessoa relaxa, né? Acho que, poxa, tá tudo bem e tal, então eu posso me acomodar, né? Mas o atalaia de Deus ele não pode se acomodar. Ele não pode dormir, não pode cochilar, né? Porque um piscar de olhos pode ser fatal. Pode ser momento ali, né, da queda. E a palavra de Deus ela é bem clara quando diz: é aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Então, como atalaia de Deus, precisamos ter atenção, precisamos estar atentos, né, ao que está acontecendo à nossa volta. Estar atentos para não cairmos nas ciladas, nas astutas ciladas do inimigo. Amém? Então, vamos continuando aqui, né? Ser atalaia é também renunciar, ter uma vida de renúncia. Porque para o cara estar na condição de estar, ser o vigia, o guarda da cidade, ele precisa abrir mão de muita coisa. E nós, como igreja,
quando nós nos propomos a seguir a Cristo, a gente também tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Até coisa boa e até coisa que nem é pecado. Pasmem, né? Abrir mão dos prazeres, abrir mão do sono, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, né? A gente precisa ter esse senso de consciência coletiva. Eu estava lendo um livro nesses dias e o autor, né, ele falava o seguinte, que o individualismo ele é um dos maiores perigos da igreja. Né? Ele é um dos maiores problemas ali da igreja. Aí você deve estar se perguntando por quê? Né? Ele é um dos maiores problemas da igreja. Porque quando a gente perde o senso de coletividade, de ser igreja, a gente não enxerga mais o outro como irmão. Né? A gente. Como é que eu posso dizer? A gente nos reunimos apenas para cumprir um ritual. Né? E por que eu estou falando de senso de coletividade? Porque a função do atalaia é avisar a cidade que o perigo está vindo. O cara que está nessa posição, ele precisa entender o que está em jogo. O que está em jogo, o que está em risco. Ele precisa ter mentalidade coletiva. Ele precisa entender que ele não está ali por ele. Ele está ali para outros que não conseguem ver, que estão abaixo da muralha. Está entendendo o que eu estou falando? Então, nós estamos nessa missão de Deus por causa de outros que ainda não podem ver. Nós estamos em uma posição de destaque, né? Destaque com muitas aspas, não porque a gente é legal, ou porque a gente é engraçado, ou porque a gente é inteligente. É porque Deus nos chamou com um propósito, para que outros pudessem viver. Algo que me chama a atenção é que, por exemplo, quando a gente pensa em destaque, lugar de destaque, a gente pensa em glamour, em fama, em, digamos assim, em sucesso, em chamar atenção, em receber convite, pregar e tal. Olha, eu vou ser honesto com você que está me assistindo aí. Eu já quis muito isso. De verdade, eu já quis muito isso. Porque o fato de você reconhecer a sua capacidade não é pecado. Pecado é você usar isso para pisar nas pessoas. Isso é pecado. Mas de uma coisa eu entendi, tenho entendido. Acho que é uma luta cotidiana, porque de vez em quando eu entro em crise com isso. Mas Deus está trabalhando. Né? E eu tenho visto também que lugar de destaque, para que você quer? Para que você quer destaque? Para que você quer fama? Para que você quer ser reconhecido? Para vaidade? Por ego? Não vale a pena. Esse lugar de destaque ele pode derrubar você. É como eu falo, lugar de visibilidade. Eu queria e quis muito ser visto, sabe? Ser visto, ser notado, ser percebido. Né? Mas não vale a pena, porque assim, Deus não me deu as plataformas que eu esperava ter. Né? Deus não deu esse privilégio. Né? É um sonho. Né? Sair pregando pelo Brasil todo e tal, em igrejas, visitar e tal, mas eu particularmente penso assim, poxa, por que eu penso desse jeito? E por que muita gente pensa desse jeito? Por que as pessoas acham que só quem canta, quem prega é alguma coisa? Não.
Você é atalaia onde você estiver. E saiba de uma coisa, você está no lugar, exatamente no lugar onde você deveria estar. Você está no lugar onde Deus chamou para estar. Eu sei que é difícil, às vezes eu tenho essas crises também. Não estou falando aqui porque eu sou mais esperto, mais bonito, não. Eu estou falando com propriedade. Você está no lugar onde deveria estar. Porque é um lugar que é onde você está sendo tratado por Deus, onde eu estou sendo tratado por Deus. É um lugar onde é um lugar de tratamento, é um lugar de passagem para um nível maior. As lutas que passamos no nosso dia a dia, né, as dificuldades, né, os embates, seja no nosso ambiente de trabalho, ou na igreja, na própria igreja também tem, ou na família, enfim. É nesse lugar que Deus quer forjar a gente para sermos melhores servos trabalhando na seara dele. Eu vejo isso em mim. E como atalaia de Deus, como a gente está sendo sempre visado, tendo essa visibilidade, a gente está sendo vigiado, a gente tem, como diz em Hebreus capítulo 12, uma nuvem de testemunhas que observam a gente o tempo todo. É essas testemunhas que vão falar das nossas obras, do que estamos fazendo, do que não estamos fazendo, do que somos, do que não somos, enfim. Estamos sendo vigiados e por isso a gente precisa entender que o lugar de visibilidade nem sempre é um lugar de fama. Às vezes é um lugar de dor e sofrimento. Às vezes é o lugar de visibilidade não para multidões, mas para as pessoas que precisam de ver o nosso exemplo. Né? E é ali, é nesse lugar, que Deus nos chamou para sermos atalaias. Enfim. E por isso eu estou compartilhando um pouco do meu testemunho de vida pessoal com vocês. Né? Dizer que é fácil, vou ser honesto, não é. Como eu estou falando aqui, o atalaia de Deus, ele está ali e precisa trabalhar, precisa estar o tempo todo atento. Mas é Deus quem aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa vida, né? E nos faz ser a cada dia melhores. A vida do cristão é de glória em glória, né? E aí, outra coisa que para encerrar esse vídeo, que já estamos aí na casa dos 23 minutos, o atalaia, ele precisa estar pronto para a luta. Porque ao mesmo tempo que ele está ali no alto da muralha, né, observando, sendo visto e tendo a função de alertar, ele também precisa estar pronto à luta, porque ele é o primeiro a receber, digamos assim, numa cidade murada, ele é o primeiro a receber o ataque. Ele está no lugar que está na linha de frente. Ele é linha de frente, ele é a ponta da lança. Ele é o primeiro lugar de defesa. Se passar por ele, a cidade pode ser destruída. Né? Então, precisamos estar sempre atentos e prontos para que quando a luta se travar, mesmo no lance imprevisto, o Senhor possa nos encontrar na frente, lá na frente. E aí, precisamos estar prontos o tempo todo. Há tempo e fora de tempo para pregar, para exortar, para falar. Termos sempre a palavra. E confiar no que Deus já disse para a gente, porque é o Espírito que vai colocar a palavra certa na nossa boca. A gente precisa só tomar a iniciativa e falar. A gente precisa estar pronto para lutar no mundo espiritual, nas regiões celestes,
pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, seja em Cristo, seja de sangue, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Então, a gente precisa estar pronto, a tempo e fora de tempo, para fazermos a vontade do Senhor. Amém? Pai, eu agradeço, Senhor, por essa palavra. Abençoe, Deus, as pessoas que ouvirão essa mensagem. Que elas possam se levantar como atalaias de Deus, que não temem o dia mau e a adversidade, mas que terão sempre uma palavra de conforto, de consolo, de exortação, e serão um ponto de referência para essa geração. Pai, faz-nos de nós atalaias do nosso tempo, pessoas que estão prontas a lutar, a exortar, a amar as pessoas e ser a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no nosso próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, toda segunda-feira ao meio-dia. Tchau.